venho, como dizia o colega José Palhares. Creio que o meu título desta apresentação também já não cabe inteiramente naquilo que vos vou mostrar, mas ainda assim mantém-se próximo. Aquilo que eu pretendo aqui fazer convosco, num roteiro de análise de certa forma simples, eu tenho me dedicado sobretudo a fazer trabalhos sobre o contexto europeu, comparando países da União Europeia, e desta vez arrisquei um bocadinho, porque o encontro assim o pedia. Aliás, encontro esse, comecei por minha delicadeza, que não agradeci. Não agradeci a quem me convidou e não agradeci a oportunidade de poder estar aqui. Tem sido fantástico a forma como temos debatido, a forma como se tem visto trabalhos fantásticos, com diferentes abordagens, com diferentes metodologias, mas também muito complementares. Queria dizer só uma nota. Então, foi o Dia do Brasil, não é? Nós, depois da manhã, será o nosso 25 de Abril, que de certa forma é um dia de Portugal, onde se comemora a democracia. E eu tenho a idade da democracia, espero que seja depois um momento de esperança também para o Brasil. Posto isto, aquilo que eu tenho feito é trabalhar sobre a Europa e sobre os europeus e a educação e a escola, numa perspectiva comparada. E agora, perdoem-me o atrevimento, olho para várias regiões do mundo, inclui aqui a América Latina, inclui aqui o Brasil, e algumas das vezes, como isto se trata de uma comparação, a comparação deve ser ela também enquadrada nos seus contextos nacionais e percebida e compreendida nos seus contextos nacionais. Vai-me faltar o pé de vez em quando para o Brasil e conto convosco para alguns dos contributos. Num primeiro momento, farei o reconhecimento de vagas de expansão da escolarização nas várias regiões do mundo, um foco especial sobre a Europa versus América Latina, e depois o Brasil e Portugal nesses contextos. Depois olhar para o que é que essa expansão transporta de desigualdades educativas. As desigualdades educativas têm nexos, de facto, com outras desigualdades, como as etárias ou geracionais. Isso em Portugal é muito visível. As nossas mães e os nossos pais têm, em geral, escolaridades muito diferentes das nossas. Eu julgo que no Brasil isso também acontece muito. E de sexo. Depois olhar também para os sistemas educativos, dar conta como é que os sistemas educativos estão a reforçar dinâmicas de aceleração ou, pelo contrário, estão a travar percursos escolares. Como é que eles operam, com que impacto e que relação isso tem com desigualdades sociais. A metodologia aqui subsumida a estes dois pontos, a análise extensiva e comparativa, a análise multinível, nacional e transnacional. Apesar da informação estatística ser, em muitas circunstâncias, alvo de forte desconfiança, tenho-vos a dizer que muitas vezes de forma muito justificada, é certo que também a disponibilidade, a acessibilidade, a diversidade de informação estatística que hoje dispomos não nos permite ignorar ou dispensar que ela contribui, de certa forma, para uma capacidade também de reflexividade cognitiva das nossas sociedades contemporâneas e a forma como podemos operar nela e a forma como nos podemos mobilizar em relação às transformações dessas próprias sociedades. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, é importante. Isto não quer dizer que não possamos ter, em relação aos dados, aos indicadores, às categorias que usamos, um olhar atento, crítico e também reparar que muitas das vezes existem déficits de significados, de significados partilhados, quer nos conceitos que essas estatísticas transportam, quer nos processos de recolha, quer
também nas suas formas de tratamento e de compatibilidade e comparabilidade. E, portanto, a crítica deve ser um exercício permanente para quem usa este tipo de informação. Dizer-vos que eu vou utilizar uma perspectiva macroscópica. É uma perspectiva que perde muita coisa das perspectivas que vêm ao perto, não é? Perde-se muita coisa, ganha-se noutras. Quando vemos ao longe, vemos de uma perspectiva diferente quando aterramos no avião e estamos no aeroporto. É diferente, tem-se tendências fortes, dinâmicas de alguns indicadores importantes, que nos fazem pensar que muitas das coisas ficam por desocultar e às vezes o melhor é ir aos contextos concretos, perceber o que se passa nas relações concretas, e eu adoraria ter financiamento para comparar 2 ou 3 contextos, começar a estabelecer relações de comparação entre países, mas ainda não tive, acho que poderá ser um próximo passo para este tipo de aprofundamento. Aquilo que vos trago é um conjunto de indicadores que nos permite olhar a educação e os indicadores educativos da forma daquilo que tem sido a expansão escolar e os efeitos de mobilidade educativa no seu sentido longo em termos de tempo. E que essa expansão tem trazido possibilidades que estão relacionadas com as condições de vida das pessoas, com os modos de vida das populações, com os estilos de vida das populações, na sua obtenção de recursos por via da educação e também a forma como essa expansão, que não é um todo uniforme, um corpo uniforme, tem dinâmicas de distensão, tem segmentos que ficam para trás, numa espécie de corrida com dinâmicas diferenciadas e que aí se manifestam desigualdades importantes. O que quero saber também é como é que os sistemas educativos de hoje operam, ou seja, criam eles próprios processos de transformação nestas dinâmicas, ou, por outro lado, dão conta da manifestação de desigualdades de oportunidades escolares que depois se relacionam com outros aspectos também estruturais. Portanto, a visão macroscópica que retirei da Margaret Thatcher, aliás, ela fez um trabalho muito importante sobre a constituição dos sistemas educativos nos anos 70 e permitiu dar conta dos seus tecidos institucionais, dos seus contextos, das suas heranças na forma como operam e atuam. Isso é muito interessante. E apesar de tudo, muito atual. E, portanto, os efeitos da expansão escolar funcionam como elásticos e não como ritmos uniformes e, portanto, vamos ver essas dinâmicas numa primeira fase. Elas têm grandes vagas. Portugal é um país litoral e, portanto, estas associações ao mar e às grandes vagas de fundo e às leves ondulações para nós fazem muito sentido. E o que é que temos aqui? Temos aqui, desde os anos 60, ritmos muito diferenciados. Eu pus o conjunto das regiões pelo Índice de Desenvolvimento Humano e depois pus alguns países. Olho sobretudo para Portugal e o Brasil. Trouxe a Espanha, porque a Espanha acompanha-nos muito em algumas das dinâmicas em Portugal, e trouxe a Finlândia, que é um país do norte da Europa, que em geral nos serve de referência, no fundo para nos dizermos como, em certa medida, vamos mal, não é? Mas o que temos é, de facto, um período que vai ali desde os anos 70, 80 até os anos 2000, uma fase intensa da escolarização mundial. O Brasil, curiosamente, vocês talvez tenham boas dicas para isso, tem aqui neste período um comportamento um pouco oscilante, mas isso significou para muitos países este período
a massificação, não é? A massificação de grande parte dos sistemas. Aliás, para alguns países que preconizaram este processo, como França, alguns países, os Estados Unidos, alguns países também, a Inglaterra, etc. E não é por acaso que surgem nestes países os grandes inquéritos por parte dos sociólogos da educação. Eu não sei se podemos chamar ao Pierre Bourdieu, por exemplo, sociólogo da educação, que ele foi sociólogo mais coisas, não é? Exatamente. E, portanto, mas o Coleman nos Estados Unidos, os grandes problemas da dinâmica da massificação e as desigualdades que encontramos aí. Estando já no novo milénio, o que nos deparamos é com uma fase de relativa estabilização na escolarização mundial e, portanto, na manutenção de uma hierarquia relativa entre regiões e que Portugal, que é um país que está classificado dentro dos muito desenvolvidos, no Índice de Desenvolvimento Humano, nestes indicadores de educação, desce cá para baixo e acompanha outros menos desenvolvidos e acompanha com o Brasil e, portanto, é uma altura onde se definem os lugares de cada um no processo de escolarização. Isto replica mais ou menos o que vimos anteriormente, está não pelo índice de desenvolvimento, mas pelas regiões classificadas, pelas grandes regiões mundiais. Dizer-vos que muitas destas questões vão colocando de forma muito nítida os países chamadas das economias desenvolvidas, estão aqui sobretudo nestas classificações a Europa Ocidental e a Europa do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, etc. E, portanto, chegam à primeira década dos anos 2000 com 11, quase 12 anos de escolaridade média, de anos de escolaridade em média, e depois numa perspectiva de grande afastamento, a África subsaariana e depois também o sul asiático também com grandes problemas e no meio onde cabem todos as outras regiões e Portugal e o Brasil a acompanhar esse meio onde cabem todos. Há no entanto, nestes processos, há um indicador que a mim me parece muito interessante, porque pressupõe uma concepção, um coeficiente de desigualdade, de distribuição, neste caso, do recurso nas sociedades contemporâneas. É muito valioso o da escolaridade e, em termos mundiais, as desigualdades educacionais nos meados do século XX eram terríveis, nos anos 60, e isto tem a ver com os primeiros momentos de expansão escolar no pós-guerra, não é? E a partir dos anos 70, e muito pela expansão desses tais sistemas educativos, a distribuição da escolaridade torna-se mais igualitária. Sendo na Europa e na Ásia Central os melhores exemplos de recuperação dos maus, das más posições em termos de desigualdade. Gostava de olhar convosco para o que é que em cada segmento, de mulheres e homens, isto se tem traduzido também na sua condição desigual em relação aos outros. Começo por estas 5 regiões e, com exceção dos países africanos, existe uma desigualdade educativa mais forte do lado das mulheres face aos homens. E isto pode ter a ver com o ponto de partida das mulheres. As mulheres eram, na primeira metade do século XX, mais desescolarizadas que os homens, ou seja, tinham um déficit, o não estar na escola era muito frequente entre as mulheres. Não estou a falar de abandono, estou a falar de nunca ter sentado no banco da escola. E destruindo
agora aqui no computador. Está carregando. Mas Mais fechadinho. em muitos países, as mulheres, as jovens mulheres, acabaram por ter um protagonismo muito interessante na maior parte das regiões do mundo, mas isso significou, entre elas, um aumento elástico da desigualdade. Nas regiões onde Portugal e a América, onde Portugal e o Brasil se encontram, se enquadram, na América Latina, estas diferenças dentro das mulheres e estas diferenças dentro dos homens não foi tão identificável, mas nos países da Europa Ocidental e da América do Norte, sim, foi. O que se vê é que nestas regiões observa-se um claro declínio da desigualdade e afeta mulheres e homens, e isso tem a ver com, de facto, em alguns níveis de escolaridade, todos andarem na escola um determinado número de anos, sem exceção para homens e mulheres. O que é que isto resulta em termos de estrutura socioeducativa? Eu espero não ferir ninguém usando a palavra estrutura, mas há uma estrutura socio-educativa que podemos observar. Eu utilizo como conjunto os países da OCDE e associo o Brasil, que é um membro associado e tem estado contemplado nas suas estatísticas, e aqui o que vemos é, de facto, um conjunto de países, sobretudo do norte da Europa, cuja população, a 90%, ou seja, todos, não é, têm o secundário e mais, portanto, têm percursos longos de escolarização, num padrão de topo, e depois alguns países, quer da América Latina, quer do sul da Europa, num trilho de correção, mas que não chega aos 60% nesses mesmos níveis de qualificação. De facto, ainda assim, é interessante observar que aqueles países que são reconhecidos um déficit qualificacional têm feito um esforço, é um esforço muito feito pelos mais novos, onde tem havido um reconhecimento, de facto, quer das famílias, quer do Estado, quer dos próprios estudantes, que não é admissível uma grande parte da população ficar fora do percurso com 10, 11, 12 anos. E que isso tem consequências de se excluir de outras esferas, de outras possibilidades, de outras oportunidades. E, portanto, Portugal parece que, pela sua população mais jovem, está a recuperar um pouco melhor que o Brasil, mas, apesar de tudo, são dois países que, às vezes, no mau sentido, se acompanham também muito. Este indicador confirma um pouco aquilo que estávamos a falar. Uma primeira leitura é que, em todos os países da OCDE, a escolaridade parece estar muito relacionada com o tipo de rendimentos que podemos oferir. E mesmo quando, em Portugal, por exemplo, a propósito da crise, nós tivemos uma crise muito dura, como sabem, onde foi implementada uma política de grande restrição e de grande austeridade, e onde os jornais e toda uma opinião pública fabricou uma ideia de que, num momento de aperto onde não há empregos para ninguém, tanto faz ter escola, ser escolarizado ou não. Mas faz diferença e continua a fazer diferença, e, portanto, o que isso traduz, o que esses discursos mais mediáticos e mais imediatos também, são apenas reações sem nenhum sustento empírico, o que eles vêm trazer também é uma forte desmobilização para a escola. E, portanto, o que alguns dados dizem é que ir para a escola vale a pena de diversos pontos de vista, incluindo para melhorar as condições de vida das pessoas. Ter escola, não ter, cria desigualdades, e cria desigualdades quer
mais pronunciadas em países da América Latina, da Europa de Leste, também nos Estados Unidos. Quem não tem níveis de ensino superior ganha muito menos daqueles que têm e, portanto, isso é uma recorrência. Os países do Norte, esta do Norte da Europa, curiosamente esta diferença não é tão pronunciada, mas ela é verificável em todos os países. Para países como Portugal e também para o Brasil, esta desigualdade aqui verificada ainda é mais terrível. Porque aquilo que sabemos é que a maior parte da população não tem, nem por sombra, o ensino superior, como vimos no slide anterior. E, portanto, isto torna estas desigualdades ainda mais flagrantes na forma como as pessoas vivem e nas suas condições de vida. Agora, temos sistemas educativos, não é? Que não são... a minha perspectiva aqui é um pouco institucionalista, ela é um pouco institucionalista pelo aquilo também que o dispositivo empírico pressupõe, e claro que merecia, se calhar, também outro tipo de informação para aclarar aqui ali algumas dificuldades de interpretação. E desse ponto de vista, eu aconselho, como um princípio metodológico, ainda assim triangular o mais possível os indicadores, mas aquilo que eu gostaria de ver convosco é que como é que algumas formas de proceder dos sistemas educativos podem agarrar uns, abraçar uns e projetá-los para percursos melhores ou melhorados face a outros, ou esquecer-se de outros e empatá-los nesse percurso. E o que vemos é grandes diferenças. A detenção não quer dizer só a paragem temporária ou a repetição de um ano ou dois por parte dos alunos. Tem outros significados. Em países como os nossos, tem significados sociais terríveis e tem sido também uma porta de saída do próprio sistema. Ou seja, a maior parte dos estudos, e não são novos, dizem-nos que um estudante que repete várias vezes tem a porta da escola absolutamente escancarada para a sua saída. E por isso é que nós vemos que países como Portugal tiveram uma tremenda dificuldade para melhorar os seus índices de abandono escolar face à Europa. Andamos muito contentes, diminuímos imenso, não é? Mas ainda nos guarda uma distância enorme para os padrões europeus, que são os padrões em que nós nos queremos encontrar e que nós nos queremos aproximar. E, portanto, aquilo que eu dizia, olhando aqui para este gráfico, é que, por exemplo, se olharmos e se fizermos uma leitura da análise de conteúdo de alguma legislação sobre a reprovação nestes países, não pode. Não, mas eu vou. Se olharmos para a legislação, eu fiz algum exercício em relação a isso, para os países da Europa, a legislação sobre a retenção. Por exemplo, temos Portugal e a Finlândia com uma legislação muito parecida. O que temos é práticas e modos de relação pedagógica muito distintos. E usamos sistematicamente a reprovação como um instrumento pedagógico e de obtenção do sucesso escolar. Ou seja, repetindo, ele vai aprender melhor e, portanto, há aqui uma radicalização desta medida. Ela acontece muito no Brasil também, aliás, com um nível de proporção muito importante. Eu tenho alguma convicção. No fundo, a tradição francófona afetou-nos a todos e neste tipo de indicador ela é muito flagrante e, portanto, noutros países não tanto. Os grandes países emergentes, por exemplo, da Ásia, como o Japão e como a Coreia, têm também tido práticas menos seletivas a este respeito.
dizer-vos, porque os minutos passam, que ainda assim, de um dos primeiros PISAs, que foi de 2003 para 2012, houve uma dinâmica de reforço desta prática em alguns dos sistemas. Dizer-vos ainda que essa dinâmica foi, em Portugal, um estudo muito clarificador, em que se nota agora, nas taxas brutas de escolarização, os alunos até do primeiro ciclo aprovarem mais. Dizer-vos ainda que existe o PISA. Concordo em quase tudo com as críticas que se dizem ao PISA. São provas que atestam e captam, avaliam competências ditas transversais, mas são definidas segundo categorias hegemónicas de alguns países. No entanto, eu acho que, apesar de tudo, pela transversalidade, exatamente pela transversalidade de algumas dessas competências analisadas, eu acho que vale a pena ir vendo os nossos lugares. Tenho-vos a dizer que o lugar, apesar de abaixo da OCDE, é um lugar belíssimo o que aqui encontramos. É um ótimo lugar. Aquilo que víamos nos primeiros PISAs era um Portugal muito perto do Brasil, que juntamente com a Argentina, México, está nos piores lugares. Mas, em Portugal, mesmo esta posição teve um efeito enorme nos meios de comunicação. A diferença de Portugal para a Noruega, para alguns países do Norte, para a média da OCDE, é dos pontinhos que não têm significado analítico e, portanto, estamos bem, muito melhor. Mas podemos conversar porque é que melhorámos muito nestes anos do PISA. Isso merece ser conversado, porque isso é uma explicação no quadro, quer das transformações sociais, quer das políticas educativas, entretanto, implementadas. Mostrar-vos só aqui que a performance matemática, o R2, ou seja, o indicador de regressão ajustada, mostra-nos que não há relação nenhuma entre um bom desempenho a matemática e ou seja, insistir na prática da repetência para o expor a saber mais e com mais competências. E isto ainda é mais terrível para países que estão aqui do lado direito. Não é aqui, é ali, do lado direito. E, portanto, países como o Japão, como a Coreia, têm percentagens poucas e altos níveis de performance e, portanto, queria-vos dizer outra coisa, que é a performance matemática em todos os países tem marcas de desigualdade. Ou seja, os filhos de pais com ensino superior parecem ter melhores desempenhos. Isto é assim para todos os países. Portugal, curiosamente, aqui não é dos países em que isso é mais flagrante, mas há países, sobretudo do leste europeu, onde isto é muito... tem que ser interpretado com mais atenção. O Brasil também não há uma grande diferença, e ainda bem para nós, por um lado, porque sabemos que a maior parte dos nossos pais ainda não são escolarizados de longo curso, não é? Ainda não têm o ensino superior. Eu já estou a não dizer uma série de coisas que gostava muito. Dizer-vos só uma coisa que eu acho muito interessante. O Pierre Bourdieu utiliza muito a metáfora do demónio de Maxwell, ou seja, o efeito da física da separação das partículas. Este demónio parece perseguir os efeitos da educação, onde a separação por via, aquilo é um efeito que separa cada vez mais as partículas que são rápidas, eu não sei explicar muito bem, das partículas que são lentas, e vai criando um fosso em relação a isto. A melhor forma de melhorarmos os nossos sistemas educativos, entre outros aspectos, é criar que este fosso das partículas, que o tal demónio do Maxwell não se torne ainda mais demoníaco. Bem,
aqui o que vemos é, a partir dos dados do PISA, eu criei estas formas de relação e a diferença de performance entre os pais não está relacionado com o peso de ter pais pouco qualificados, mas, novamente, essa diferença é potenciada quando estamos em presença de muitos pais cuja escolarização é curta, não é? Cujo percurso de escolaridade é curto. Esta figura não foi feita por mim, mas esta figura coloca-nos, a nós, a Portugal e ao Brasil, não sei se vocês conseguem não perceber nada bem, o Brasil está aqui e aqui o que temos é que o desempenho é temos nesta linha horizontal os sistemas que criam maior equidade, ou seja, em que há um indicador que o PISA criou, que é um índice socioeconómico do status dos pais, já me estou a dizer bem o indicador, mas é um indicador bom para sociólogo e que é até um indicador excepcional no quadro do PISA, porque, como sabem, os indicadores que lá se constroem são feitos por economistas da educação, onde é um clube onde o sociólogo não entra, não é? E esse indicador permite-nos, a nós sociólogos, fazer abordagens muito deste tipo e o que temos é, no eixo vertical, os países que têm bons desempenhos, ou seja, na parte de cima da figura, países que têm bons desempenhos, e depois, entre a esquerda e a direita, onde esse índice, numa regressão, tem impactos, tem efeitos. E deste lado estão os mais igualitários, ou os que tratam melhor a equidade, e deste lado os piores. E, portanto, Portugal e o Brasil nos desempenhos pior, por isso é que cai um pouco, partilham as mesmas circunstâncias de pouca equidade e dificuldades nos desempenhos face aos sistemas educativos. Terminar, não é? Bem, queria-vos só fazer um balanço aqui convosco, dizendo-vos o seguinte. As vagas de escolarização foram efetivas, ou seja, hoje temos muito mais gente escolarizada no mundo do que tínhamos nos anos 50, 60 do século passado. Bem, já para não é? Andarmos para trás. Estas vagas arrastaram consigo, em formato de arrastão, não é? Componentes de seletividade social e puseram em evidência, de facto, a desigualdade entre sexos, gerações, regiões e países. Mas, de facto, a escola como instituição ganha uma centralidade tremenda. Nós temos um texto do Roberto Carneiro, que é um autor e foi ministro com uma grande reforma para implementar a educação, que dava conta de que se juntassem os professores todos, eles davam o maior país do Atlas mundial, não é? E, portanto, ele diz ainda outra coisa, que é ser professor é a profissão mais antiga das intelectuais, não é, do mundo. Mas, de facto, a instituição, a escola, tem-se vindo a afirmar de uma forma muito importante. O Brasil e Portugal são... regiões como a Europa Ocidental e a América do Norte têm tido dinâmicas muito descompassadas de escolarização num formato muito mais acelerado e agora lidar com 0 minutos. O Brasil e Portugal são dos contextos nacionais que, apesar de tudo, apresentam progressos claros, têm tido em períodos diferenciados dinâmicas oscilantes e, portanto, têm que ser sistemas que têm que ser tratados com cuidado e pensar também políticas que cuidem deles. Os sistemas educativos são diferenciados nas lógicas de condução dos percursos escolares. Os mais desiguais têm tido dinâmicas mais ternos de escolarização da população. A taxa de retenção muito praticada em países como Portugal e o Brasil tem constituído um instrumento claro de travão à escolarização. Essa prática tem vindo a ser reforçada
nestes dois países. São países, às vezes, que são mais companhias um para o outro, não é? Nestes lugares, Portugal e Brasil. Obrigada.